Olá, as eleições de 7 de outubro nos convidam a uma reflexão sobre o programa dos candidatos. O que pretendem fazer os candidatos quando forem eleitos? No caso, aqui no Brasil, de prefeito e de vereador. Eu falo no Brasil porque também vai acontecer algo muito importante também na Venezuela, que é a eleição presidencial, que é disputada pelo atual presidente Hugo Chávez e um candidato lá das forças que se dizem democráticas e conservadoras, um candidato chamado Hugo Capriles. Por que esse casamento de eleição brasileira com a eleição na Venezuela? Muito simples. Porque na Venezuela se desenvolve um programa de educação, de assistência médica e de desenvolvimento de uma maneira geral, que seria muito importante e serviria de base, não é, para uma administração realmente progressista. Lá, por exemplo, na Venezuela, aquele país hoje chefiado, presidido há quase 14 anos pelo coronel Hugo Chávez, desenvolveu um projeto educacional que se assemelha muito ao que foi desenvolvido aqui no Brasil por Leonel Brizola como governador do Rio Grande do Sul e depois governador do Rio de Janeiro. O Brizola, ele tinha como meta, como quase obsessão, a educação. A educação naquele sentido integral, né? E não apenas de dar aula para os alunos ou transformar os colégios em depósitos de alunos, mas para que aquele ambiente criado por esse sistema de educação integral, que lá no Rio de Janeiro se chamou CIEPS, o aluno não só frequente a aula, como também faça seus deveres lá, auxiliado, logicamente, pelos professores, e tenham atividades extracurriculares, de futebol, de cinema, de teatro e de tudo. Você há de se perguntar, amigo telespectador, amigo internauta, é possível fazer isso no Brasil? Sim, foi possível. O Brizola fez 500 CIEPs no Rio de Janeiro. Então esse é um excelente exemplo para os prefeitos e governadores, porque o Brizola não fez esses CIEPs e essas escolas só como governador, ele fez também como prefeito de Porto Alegre, cargo no qual ele passou 2 anos e depois se elegeu governador do Rio Grande do Sul. Como prefeito, ele fez 197 escolas, mas escolas modelos, né? Escola da mais alta importância. E depois, como governador do Rio Grande do Sul, ele construiu 6.000 escolas. Ora, isso é realmente uma transformação, aquilo que se costuma chamar de revolução no ensino. Foi o que aconteceu, né, naquela época de 1958 no Rio Grande do Sul, quando ele era governador. Com isso, ele conseguiu desenvolver o Estado também, porque a educação, ela é uma mola para o desenvolvimento. Com a educação, você forma professores, você forma necessidades, né, para a construção de escolas, né, e aí você emprega várias pessoas, tanto do nível técnico como também dos funcionários, trabalhadores da construção civil. Você vende mais cimento, vende mais madeira, e vende uma série de coisas e acaba aquilo impulsionando, né, o próprio desenvolvimento do Estado. Foi o que fez o Hugo Chávez também na Venezuela. O que ele fez quando chegou ao governo? Então a primeira preocupação dele foi acabar com o analfabetismo. Ora, nós sabemos que aqui no Brasil temos 11% de analfabetismo. O Brasil, que é um país potente, né, que se diz ser da 7ª ou 6ª potência, já teria passado da Inglaterra, no entanto tem essa chaga que a gente considera, que é o analfabetismo de 11
11% da população, que dá quase 20 milhões de pessoas. Isso representa realmente um dado muito negativo para o nosso desenvolvimento e para a nossa projeção como país, né, como um país que se pretende desenvolvido, um país progressista. Bom, o que é que faz o Chaves, então, quando chegou lá? A minha primeira prioridade, primeira meta é acabar com o analfabetismo. Aí você pode dizer o seguinte, ele é um demagogo, né? O Chaves tem uma imagem, infelizmente, muito conspurcada pela propaganda negativa e que sempre o projeta como um bufão, né? Um cara engraçado, mas que, na verdade, não é isso, mas pelo contrário. Ele se colocou essa meta e em 2 ou 3 anos, a Unesco, que é aquele órgão da ONU, lá de Nova York, e que congrega todos os países do mundo, a Unesco certificou a Venezuela como território livre do analfabetismo no ano de 2003. Chaves já tinha 5 anos no governo, mas só que ele só pôde começar a fazer este programa com 2 anos, quer dizer, antes desse 2003, mais ou menos 2000, 2001. Mas em 2 anos ele conseguiu. Agora, como ele conseguiu isso? Conseguiu com uma grande mobilização da população venezuelana para trabalhar, né, a população toda naquele projeto. Mobilizou juventude, mobilizou professores, formou técnicos. Parece, salvo engano, foram 160 mil pessoal envolvido nessa história, entre jovens, estudantes e professores, para erradicar o analfabetismo na Venezuela. Hoje, a Venezuela, que era um dos países que também tinha uma taxa alta, não tão grande quanto a do Brasil, parece que tinha 9%, hoje a Venezuela não é mais analfabeta. A Venezuela está entre os países do mundo, os poucos países do mundo, onde a taxa de analfabetismo é zerada. Bom, só que o Chaves não se preocupou só em transformar as pessoas que eram analfabetas em alfabetizadas. Ele partiu para um projeto mais ambicioso. É um projeto que é muito interessante, porque ele vai fazer com que aquelas pessoas que foram formadas, que se tornaram alfabetizadas, elas passem a fazer o 1º grau, depois o 2º grau e até a universidade. Hoje, por exemplo, ele chegou a aumentar o número de cadeiras universitárias para estudantes universitários na Venezuela, que chega a ser uma das maiores taxas do mundo, né, de estudantes universitários em um país. E o que é mais importante, toda essa estrutura que ele montou é para ensino gratuito, né? O aluno não paga nada, não paga nem matrícula. Por quê? Porque o governo da Venezuela considera que a educação é uma meta prioritária, é um investimento e não é um gasto. E por isso que também o orçamento, né, da educação tem de ser muito grande, né? Lá na Venezuela hoje é de cerca de 20% do orçamento nacional e quase 7 ou 8% do PIB. Quer dizer, são gastos realmente, não é gasto, né? São investimentos realmente importantes na educação. Bom, voltando ao Brasil, né, para fazer esse cotejo, essa comparação com a Venezuela, o Leonel Brizola também chegou a dispensar 55% do orçamento do Rio de Janeiro só para a educação. Ele dedicou, quer dizer, 55%, mais da metade do orçamento só para a educação. E o que é que ele fez? Ele fez 500 CIEPs, 500 escolas integrais. Mas, infelizmente, ele era governador de um estado, ele não tinha o poder que tem um presidente da República para mobilizar todo o país. Embora fosse a sua meta, a sua grande proposta, era de estender CIEPs, que são centros integrados de ensino público, para todo o Brasil. Chegou a tentar na época do governo Collor, mas infelizmente não deu certo. Eu me lembro que ele chegou, juntamente com o então presidente Collor, a construir, né? Chegaram a construir 4.000 escolas
de ensino, o projeto seria de 4.000 escolas para se estender até 20.000 escolas integrais. Mas por causa da confusão, né, da fofoca política que acabou redundando no impeachment do presidente da República, essas escolas ficaram apenas em 400 escolas ou 500 escolas. E o projeto foi abandonado, como também foi abandonado o projeto do CIEPS. Mas voltando à Venezuela, o importante também a considerar é que um projeto de educação, ele tem que ser integral, né? Ele não pode ser só de um setor, né? Por exemplo, o analfabetismo. Se acaba o analfabetismo, e depois? E depois o seguinte, as pessoas voltam a ser analfabetas se elas não tiverem um treinamento, forem carreadas, forem encaminhadas para um ensino regular. Por isso que o Chávez, ele lançou aqueles projetos das missões sociais, né? Primeiro a missão Robinson, que foi o projeto, né, do analfabetismo em si, da erradicação do analfabetismo em si, e depois para o ensino primário, que é o ensino de primeiro grau. Depois teve uma outra missão, que é a missão Ribas, que fez uma espécie de grande madureza, né, como a gente chama no Brasil, que é aquele sistema de ensino supletivo, né? E aquelas pessoas são consideradas pessoas de ensino especial, porque ao mesmo tempo, esse projeto, ele não só pegou esse contingente dos alfabetizados, como também agregou a eles todas aquelas pessoas excluídas do sistema escolar, porque a Venezuela tinha o pior sistema escolar do mundo, praticamente. Estavam excluídas milhões de crianças, milhões de jovens e até de adultos que foram excluídos, foram cuspidos das escolas, porque as escolas não apresentavam as menores condições. Não tinham alimentação, a criança geralmente pobre tem que se alimentar para conseguir continuar os estudos, e muitas das crianças tão pobres precisavam trabalhar, né? E a maioria acabou deixando as escolas. Esse projeto, então, da Missão Ribas foi para agregar todo esse pessoal, todo esse contingente e fazer com que a Venezuela é hoje, que é um dos países onde a educação, onde o Estado e as crianças e os jovens e os próprios adultos conseguem o maior número de vagas nos colégios, lá chamados liceus, nas universidades e também nos ensinos técnicos. É também importante assinalar que essa educação, né, educação naquele sentido integral, amplo, ela vem para realmente fazer com que o país se desenvolva, né? Porque com crianças, com adultos totalmente mobilizados, o país, ele não só vai ter paz social, porque diminuem os atos de violência, diminuem a pobreza, e a população toda fica mobilizada para o futuro, para trabalhar, para crescer. Então, o desenvolvimento vem daí, a partir da formação de professores, né? O Brizola chegou a formar no Rio Grande do Sul, quando era governador, 50.000 professores. Como é que ele fazia? Ele pegava aquele pessoal, né, que geralmente estudantes, na época eram as normalistas, né, que estudavam nas escolas normais, e pegava esse pessoal, treinava e mandava ensinar, né, mandava ir para as escolas, não só na capital ou nas grandes cidades, mas principalmente naquelas zonas mais distantes e mais despovoadas e por isso mesmo mais desprotegidas. Essa mobilização acabou também rendendo desenvolvimento. Mas nós gostaríamos também de abordar outro tema que a gente vai cuidar no segundo bloco, que é os laptops. O que é o laptop? O laptop é o computadorzinho pequeno, portátil, plugado na internet, que não só a Venezuela, como a Argentina e o Uruguai já lançaram e tem praticamente todas as escolas públicas dotadas desse equipamento. Vamos ao próximo bloco para ver como é que isso realmente funciona.